No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos Antônio Almeida, após um longo e digno combate à idade em sua casa no bairro do Santal, na cidade de Água Clara. Era um homem cuja presença sentida ainda hoje, mesmo com sua ausência física. Nascido em 1950, Antônio Almeida foi um verdadeiro ícone da educação e da cultura no Brasil. O filho de humildes pais, Antônio cresceu entre o calor da família e a amizade dos vizinhos. Sua infância passou entre as colinas de Água Clara, em uma casa antiga, onde em *start iam suas tias e seus primos. Lá, ele aprendeu o valor do trabalho, do respeito e da amizade. Aos 18 anos, Antônio partiu para a capital para estudar engenharia. Porém, uma experiência com um professor de história mudou seu rumo, então ele decidiu-se por ensinar história, tendo como principal objetivo despertar o interesse dos alunos pelas conquistas do passado. Formado em História pela Universidade Federal de Santa Maria, Antônio Almeida teve uma carreira brilhante no campo da educação. Ele foi professor de História em várias escolas públicas e particulares, tendo recebido o título de professor emérito em 2015, em reconhecimento a seus 45 anos de dedicação ao ensino. Além disso, ele foi um dos principais responsáveis pela renovação do ensino histórico no Brasil, tendo sido o idealizador do projeto História Viva, que busca levar a história às escolas e mostrar que ela é uma realidade viva e presente. Por conta disso, em 2001 recebeu a Medalha de Ouro pelo Ministério da Educação. A vida pessoal de Antônio Almeida também foi marcada por um doloroso trágico. Em 2008, sua esposa Maria de Jesus faleceu após uma longa batalha contra o câncer. Mas o coração deste homem nunca se desgarrou e continuou ensinando com amor e dedicação até seus dias finais. Outro hobby que marcava Antônio Almeida era a arte da restauração de motocicletas antigas. Ele tinha uma coleção de motos que eram como filhos para ele. Ao lado do seu amigo, ajudava a restaurar as motos e compartilhava o conhecimento com os jovens da comunidade. Antônio Almeida será sempre lembrado por sua dedicação ao ensino, seu espírito inquieto e seu amor pela história. Ele deixou uma marca profunda na vida de muitos alunos e colegas. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e o programa Gente que Faz fez um perfil sobre sua vida em 2015. A casa dele ficava cheia do cheiro de café forte, dos objetos amados e das memórias. Antônio Almeida era apenas um homem, mas suas obras e legado permanecerão para sempre na história do Brasil. Ele será lembrado como um verdadeiro herói da educação brasileira. Hoje, em Santana dos Montes, a vida da Senhora Maria de Lourdes Oliveira encerrou-se, depois de 85 anos de presença brilhante na vida da comunidade. Mãe, professora, escritora e ativista pela conservação ambiental, ela legou uma herança valiosa às gerações futuras. Nascida em 1936, Maria de Lourdes cresceu nas margens do Rio Claro, na pequena vila de Santana dos Montes, no interior paulista. Era filha de humildes camponeses que trabalhavam nas terras da região. Cedo, descobriu o amor pela leitura e pelos livros, passando horas na biblioteca municipal, onde conheceu a educação e o poder das palavras. Ao longo de sua vida, Maria dedicou-se às ciências naturais, tornando-se uma referência no campo da ecologia e conservação ambiental. Ela foi fundadora da Associação de Proteção à Natureza em Santana dos Montes, que hoje conta com mais de 1.000 membros e tem sido responsável por diversas ações de reflorestação e preservação do patrimônio natural local. Em 2012, recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Ciência e Tecnologia pela obra Flor da Mata, a importância das florestas para a vida, que se tornou um referencial em seu campo. Mãe de 4 filhos e avó de 7 netos, Maria sempre esteve dedicada à família e à comunidade.
Ela fundou o projeto educacional Maria Oliveira, uma iniciativa que oferecia aulas de ciências naturais para crianças em escolas públicas do interior paulista. O projeto foi reconhecido pelo Ministério da Educação. Em 2019, ela recebeu o título de professora emérita por seus esforços em promover a educação ambiental no Brasil. Em sua casa, no bairro Alto das Flores, Maria sempre abriu os braços para amigos e vizinhos. A tia era lembrada como a rainha dos bordados, pois dedicava horas às suas maravilhas em crochê. Ela também tinha um verdadeiro santuário de orquídeas no jardim, cuidando com amor de cada uma delas. No entanto, a vida de Maria não foi tão fácil como parecia. Em 1982, seu marido, o amado Dr. Jorge Oliveira, faleceu em um acidente de carro. Maria, então mãe de 3 filhos pequenos, enfrentou a dor e a solidão com coragem e resiliência. Mas ela nunca esqueceu o amor de seu marido e sempre citava sua frase favorita: Maria, lembra-te que nós somos todos guardiãs da vida. A Senhora Maria de Lourdes Oliveira será sempre recordada pelo amor pela natureza, pelas crianças e pelo seu incansável trabalho na preservação do planeta. Ela deixou uma marca profunda em todos os que conheceu e será eternamente lembrada como a Rainha das Orquídeas, um símbolo da beleza, força e resiliência feminina. Na terra dos contrastes, onde a paixão se desliza entre a lente da realidade e a evasão das ilusões, Alexandre Nero surgiu como um pétala raro no meio do jardim de flores esquecidas. A vida em Sião é uma dança complexa, onde as coisas são ditadas por um compasso tão intricado que fica difícil distinguir o começo da fineza. E nesse cenário, ele se ENC. Aquele sol do Paraná que caía sobre as colinas de Curitiba foi testemunha da formação de uma alma cheia de melodias, de uma voz cujo timbre captivaria a posteridade. Alexandre Nero nasceu numa casa pobre em termos materiais, mas rica em amor e música. A sua infância foi uma sinfonia composta por baladas de rua, sambas escolares e serenatas familiares, onde o céu paranaense era palco das primeiras apresentações do menino que, sem saber, cantava para todo mundo. As tardes eram suaves e enfeitadas com a brisa verdejante da floresta paranaense, e as ruas transformavam-se em palcos de uma pequena ópera. Os garotos e meninas brincavam, cantavam e se divertiram, enquanto o sol descendia lentamente rumo ao horizonte. Aquelas tardes eram testemunhas da primeira exposição artística de Alexandre, uma criança carismática que despertava interesse e admiração em todos os que a cercavam. As festas escolares eram um verdadeiro carnaval de cores, som e luz, onde a criança mostrava já sua aptidão para o canto. Era naquele ambiente informal e divertido que Alexandre revelou seu talento, levantando os braços ao som do samba e dançando com tanta energia quanto liberdade. Sua sensibilidade artística natural era palpável, como se a vida tivesse escolhido especialmente essa criança para despertar em todos aquele sentimento de beleza e felicidade. Os serões familiares eram um banquete de sons e ritmos, onde o violão cantava ao som das notas e Alexandre se juntava com voz suave e harmoniosa. A casa vibrava de música e amor, e a criança crescia sob esse canto de amor e esperança. Aquilo que não tinha tudo materialmente, tinha muito em termos de amor, carinho e apoio. Desde pequeno, Alexandre revelava-se uma pessoa com grande facilidade para se expressar diante das pessoas, um menino cheio de confiança e charme que encantava a todos os olhares. A voz era suave, mas firmemente marcada por um carisma inconfundível, e a sensibilidade artística natural fazia com que tudo se transformasse em obra-prima, desde as brincadeiras até o canto da tarde. E assim, passado apenas pouco tempo, Alexandre Nero foi sondando o horizonte, cantando para o mundo todo e despertando naquele vasto espaço a sensação de beleza e harmonia que só um artista cheio de carisma pode transmitir. E aquele sol do Paraná, aquela música das ruas, tudo foi transformado em uma ópera, numa sinfonia da vida de um menino que, com sua simples presença. Alexandre Nero, naquele tempo, era um menino encantador, com olhos vívidos que se acendiam quando falava de arte. Sua juventude era uma luta constante, mas também uma festa de criatividade e resiliência. Cercado por pais que adoravam a música, ele nasceu em meio às melodias do samba e do bossa nova, absorvendo os ritmos que vibraram na bacia do Rio de Janeiro. Ele era um menino simples, que se aventurava pelas ruas da Zona Sul, assistindo aos trabalhos do mestre Bimba e adorando a brincadeira em frente ao Morro do Cantagalo.
Os samba-enredos do Grés Estácio de Sá, o Somerset e o Império Serrano eram sua vida, seus sonhos. A juventude de Alexandre era um misto de alegria e dor, de esplendores artísticos e angústias financeiras. Ele vivia em uma casa pequenina na Tijuca, onde os espaços eram escassos e as economias necessárias para seguir seus sonhos. Mas ele nunca desistiu, jamais deixou que a dificuldade o amolecesse. Estudou em escolas públicas, sempre procurando por oficinas de teatro e cursos de música. No Teatro O Graal, ele encontrou seu primeiro grande incentivo, com a presença de Augusto César, que lhe abriu mundos novos de possibilidades artísticas. A falta de apoio institucional não desanimou Alexandre. Ele se fortaleceu na amizade, nas relações e na fé em si mesmo. Seus colegas estudantes da Unirio, Kim_Start_User, compartilhavam a mesma paixão pela arte. Foram seus companheiros de luta, nos momentos mais difíceis. Juntos, eles criaram peças teatrais, montaram shows musicais e compartilharam os sucessos e fracassos da vida artística. As primeiras experiências de Alexandre em grupos teatrais estudantis foram uma escola de vida, onde aprendeu a trabalhar em equipe, a ser respeitado e a respeitar os outros. Essa época marcou sua identidade artística, moldando-o como artista completo, capaz de abordar diversas formas de expressão criativa. A construção de sua determinação em seguir carreira nas artes também teve sua origem nesses momentos estudantis. Alexandre vivia e respirava a arte, e a cada nova experiência, a paixão por ela crescia mais uma vez. A vida artística se transformou em seu terreno de batalha, onde ele lutou com coragem e força de vontade para conquistar o que desejava. E essa determinação, unida às habilidades naturais e aos conhecimentos adquiridos, levaram Alexandre Nero a se consagrar como um nome importante na história da cultura brasileira. Ao longo de sua carreira, ele mostrou que o amor e o respeito pela arte podem superar dificuldades e obstáculos, transformando a vida em uma obra-prima maravilhosa e inspiração para gerações futuras. Alexandre Nero, o filho daquele pequeno povoado do sul que sonhou grande, ousou se lançar às margens do Rio Grande e subiu ao topo do esplendor artístico brasileiro. Ele foi uma flama naquele império, um guia salvice em Jorge, conquistando o coração das pessoas com a força de sua interpretação. Os seus olhares, como lagos de um azul profundo, transmitiam tamanha emoção que parecia ter eles mesmos vida própria, vibrando nas telas daquele mundo imaginário criado para o público brasileiro adorar e chorar. Essas lentes, essa expressão que se dizia que não poderia ser ensinada em academias de arte, acabaram tornando-se a marca registrada do ator. E por que não? Porque ele viveu esses personagens, os sumiu no coração deles, sentiu suas alegrias e suas tragédias, e a partir daí, tudo se transformou em vida real. Com isso, Alexandre conquistou lugar de destaque na história da televisão brasileira. Mas Nero não se resumia apenas às telas das novelas. Esse talento multifacetado também cantava, compunha canções que eram poesia em movimento e melodias que dançavam com o ritmo do coração brasileiro. Seus álbuns, uma mistura perfeita de poesia e música, fizeram com que seu nome fosse lembrado não apenas no mundo das artes visuais, mas também nas oitivas daqueles que desfrutam do som brasileiro. Como um verdadeiro filho do Brasil, ele carregou em si a essência de todos os cantos do país. De São Paulo ao Rio, de Salvador à Bahia, sua música falava amor, saudades, fúria e esperança, refletindo a realidade que muitas vezes é difícil ser vista ou ouvida. E foi assim que Alexandre Nero se consagrou como um dos artistas mais completos da sua geração. Com reconhecimento em diferentes áreas da cultura brasileira, ele mostrou que o amor por uma arte não tem fronteiras e pode ser compartilhado de muitas maneiras. Um verdadeiro expoente do talento brasileiro, que com seu trabalho conquistou o coração do país inteiro. Alexandre Nero, o ícone brasileiro de um tempo em que as artes se revigoraram e transformaram o nosso país, deixa para sempre seu selo na história da cultura nacional. Seu legado é uma obra-prima que nos lembra a importância do compromisso com o próprio arte, a verdade e a inovação. A sua trajetória é um testemunho de coragem e dedicação, e seu nome vibra como uma luz que ilumina o caminho dos artistas e admiradores que veem nele um exemplo para imitar. Seus olhares intensos nos palcos e telas são eternizados na memória coletiva de todos aqueles que tiveram a honra de presenciar seu talento, mas também seus pares que exaltam sua humanidade e profissionalismo.
Ele foi mais do que um ator, diretor ou roteirista, foi uma força vital que impregnou a cultura brasileira com um espírito de criatividade, desafio e emoção. A sua arte é como uma música que vibra dentro do coração das pessoas, transmitindo a importância da verdade e da entrega total no trabalho criativo. Ele se tornou um símbolo da força e vitalidade brasileira, deixando para sempre seu legado enraizado nas tradições e costumes nossos, como o futebol, a música e o apuro pela qualidade e inovação na arte. A sua presença sentida em cada rua das nossas cidades, em cada conversa entre amigos sobre o que é ser brasileiro no nosso mundo globalizado. No coração do Brasil, Alexandre Nero vive para sempre, como um ícone da criatividade e inspiração para todos aqueles que sonham de ser mais do que apenas espectadores passivos. Ele foi um dos grandes, uma luz que se despediu precocemente, mas que deixou uma marca indelével na história da cultura brasileira. E por isso, seu legado vive em cada um dos seus admiradores, que continuam a reverenciar sua memória e a celebrar o legado que ele deixou para a posteridade.